São quase não mandou R$5,03. Tem uma coisa... Tira aí. Esse Ryan daí, esse cara só fala merda. Até Calado é um poeta. Conversando... O Bob Esponja estampando o Ryan. O Arthur até gostou aqui, ó, de ver o estampo. Agora você dá risada, né? Primeiro fala que não tem como, agora acha engraçado, né? E detalhe, o Arthur Duval reagiu ao Super Xandão reagindo a ele no Redcast. Ó, já vou pedindo desculpa aqui de antemão, que o Super Xandão tem um chat, que é quando o pessoal manda um valor... de terra plana. Terra plana é meu ovo vazio, pois acabei de bater uma. O assunto começa com o chat. Os caras devem ter ficado de queixo caído quando vieram ver os chat que chega na live do Super. Olha isso, irmão. Cê tá louco. por certo valor, Tudo culpa sua, só. ele fala por cima. Então o começo é meio chato por causa disso, mas depois fica melhor, não é culpa minha, Então tá? passa. Não, é porque... Ele fica no meio, ele fica falando no Ele fica meio. falando em cima. Tá bom. Não, eu sou Bolsonaro pra caralho. Ih, tava indo bem até agora. Ai, caralho. Pô, foda, velho. Ninguém leva mais o Super a sério. E a culpa é de vocês! Você gosta de ser traído, cara? Tô pulando o muro, mas na do Bolsonaro. É um Bob Esponja? Eu tô ouvindo um Bob Esponja. Ô, vocês forem reagir a coisa minha aqui, vocês estão lascados, velho. Vocês vão ter que ter jogo de cintura aí. Tem que suportar aí o áudio dos campeões. E fica falando o que o pessoal manda. Dependendo do valor, por exemplo, é como os pimbas aqui. Ah, O pessoal manda um pimba alto, mas depois ele Nossa, que tira. caos, que caos. É um caos. Vai. Bolsonaro Isso que é E vocês têm que gostar. Vocês falam que do caos vem a ordem? Tá aí, ó. Um ano treinando em casa, focado e fazendo. Não foi a explosão que deu origem a tudo isso, ó? Tá aí. É o caos. Toma aí, ó. É nada, mas brincadeiras à parte. É embaçado mesmo. O negócio é embaçado mesmo. Essa live aqui não é pra quem tem pulso fraco, não. Só pros fortes. Aconteceu quando É fizeram pelo assunto que a gente falou ontem. Pra mim, o novo conflito mundial não é um nazismo, é um apartheid. Cara, eu acho que eu vi um corte seu falando alguma coisa disso. Foi ontem, então não viu ainda não. Mas eu acredito que... sim. Eu vou pular isso aqui que eu tô com vergonha. Onde pessoas que pensam como eu, Ele não vai falar nada? bolsonaristas da Europa, reinam. Você não sabe esperar, caralho? Tá esperando o cara terminar de falar? Ansiosinho. Hungria é um país bolsonarista. Polônia é um país... Vamos lá. Me responda, supermansão. O Arthur aqui, ele tem razão. Ué, o que, Vamos que lá, é ser de direita? O que é ser de direita pra você? O Arthur aqui tem razão. Vai voltar, o que é ser de direita? O Ryan ali, basicamente, tá assim, acho que direita é Bolsonaro, é isso? Tipo assim, os caras tão conversando, falam umas paradas óbvias, eu vou falar o quê? O cara tem razão. Vou ficar chovendo no molhado, caralho? Porra, o cara tem razão mesmo, pô. Até porque ali, né, pelo amor de Deus, o Ryan falou que... Como que ele falou? Que ele era pró-Bolsonaro. Pelo amor de Deus, irmão. Os caras têm que entender que eu fico aqui todo santo dia falando a mesma coisa. Na hora que eu vejo alguém, tipo o Arthur, falando ali alguma coisa que eu também penso, eu não tenho o que falar. Eu tô de saco cheio de falar aquilo já. Então o cara tem razão mesmo. Mas vamos ver aqui, eu nem lembro o que eu falei aqui nesse act. Pelo amor de Deus, né? Se o Ryan ele tem essa ideia ainda, tá apegado a isso daí, questão de Bolsonaro, tá? Ainda tá... Pode ser. Não, eu não tô querendo... Vamos lá. O que você sente que é ser de direita? É um papo de amigo, não tô debatendo, falando uma boa. O que você acha que é ser de... Aqui também ele pegou um corte muito ruim, né? Porque aqui realmente não tem o que eu falar, pô. Eu preciso ficar expondo aqui toda hora os motivos pelos quais o Bolsonaro nunca foi bom presidente. Eu já cansei de falar isso aqui, velho. Aí me chega um Ryan que depois de todo esse tempo, o cara vai lá e demonstra simpatia pelo governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Não dá pra entender mais uma pessoa defender isso daí. O cara estendeu o tapete pro PT voltar. E agora eles estão fazendo o processo inverso. O Lula tá passando essa vergonha toda aí que vocês estão vendo, falando um monte de abobrinha, país endividado.
só desgraça acontecendo, tudo que não presta sendo financiado. Por quê? Porque agora, nas próximas eleições, alguém da direita vai chegar no poder. E aí eu pergunto, vai acontecer alguma coisa diferente? Não. Então realmente eu não tenho mais o que falar. Já tá tudo muito na cara, velho. Muito na cara. Cura lésbica, super chat. Tamo junto, cura lésbica. 180 mil campeões na live. O negócio é Mônaco. Gente, vamos dar um exemplo. Pra mim, o principal... Vai lá. Vocês querem? A gente tem sempre que... O entendimento das coisas que são eternas. Que não se pode abrir mão, jamais. Sim. Virtudes, Valores, amor à verdade. pátria, lutar pela verdade, os valores bíblicos, cristãos, seja lá como uma pessoa... Não. Você pode ser um conservador sem ser cristão. Aí você pôs um elemento a mais aí pra você. Mas tudo bem, vamos lá. quiser definir. Eu gosto de sempre atrelar, cara, aquilo que é cristão, aquilo que é bíblico ao conservador. Pra mim, tem que ser assim. Dr. Enéas mesmo, ele falava que se ele conseguisse colocar o projeto dele, a família brasileira, ela seria aquela família tradicional apegada a valores cristãos também. E pra mim, conservadorismo tem muito a ver com isso, cara. Eu vejo muito de questão da conduta de Jesus sendo aplicada no conservadorismo. Por isso que eu atrelo. Mas é óbvio, uma pessoa que é ateu, por exemplo, ela não pode ser conservadora? É óbvio que pode. Inclusive o cara pode ser ateu e ser muito mais conservador, ter muito mais conduta de conservador, inclusive muito mais conduta de pessoa que agrada a Deus do que uma pessoa que se diz cristã ou religiosa. Isso que é o mais curioso. Hoje em dia tem de monte isso daí. Tem cara que é ateu, mas que tem uma conduta, o cara tem moral, tem honra, tem dignidade, não faz as coisas erradas, não passa ninguém pra trás. Aí tem aqueles caras lá que vão pra igreja, que faz parte de família católica, evangélica, blá blá blá, vomita tudo isso como se fosse um exemplo, mas por trás das cortinas são satânicos, fazem tudo errado, né? Mas aqui realmente, aqui eu concordo com o Arthur, tá certo, tá? É que eu geralmente atrelo essa coisa da Bíblia, de valores cristãos, porque eu acho que isso daí é bom pro ser humano, realmente é bom. Definir família, valores e princípios que são imutáveis, não interessa como o mundo esteja. A verdade é uma só. Uma sociedade baseada nesses valores, naquilo que é clássico e eterno, sempre será boa. É eterno isso daí. Então, não se trata só de agir com prudência. Que o que ele falou aqui faz sentido. A questão de você ser contra atitudes revolucionárias, né, que eles chamam, porque são esses extremismos progressistas, no caso, a deturpação dos valores, mais especificamente falando, claro, o conservador tem que ser contra isso, porque ele sabe que o que precisa durar, aquilo que é eterno, aquilo que sempre funcionou na história da humanidade. Uma família cristã, apegada a Deus, um chefe de família bem estabelecido, provedor, uma mãe de família que edifica o lar, cuida dos seus filhos, alimenta seus filhos, educa seus filhos. Essa dinâmica sempre funcionou na história da humanidade. Isso é saudável, é bom. São os valores que determinam ali o segmento de uma família. Isso daí é ser conservador. Mas ser conservador, e aqui provavelmente o Arthur discorde, Xandão se recusa a pagar pensão, quase não Mas mandou R$5,03. tem uma coisa... Tira aí. Esse Ryan daí, esse cara só fala merda. Até Calado é um atrapalhou. poeta. Conversando. O Bob Esponja estampando. O Arthur até gostou aqui, ó, de ver o estampo. Agora você dá risada, né? Primeiro fala que não tem como, agora acha engraçado, né? Caralho. Mamador das Os galáxias caras mandou aí, ó. R$5,15. Todo mundo Já gosta. vai comer. Então, voltando aqui pro coisa, vamos. Dando um pateta, o ramo dele é o difícil, turismo cara, muito sexual. caos, velho. Se trocar a boca pelo seu, capaz de fazer mais efeito. Só que, ó, tem uma coisa mais importante do que tudo isso, agora se tratando de política Já toma essa do Prime. Vamos que vamos. e governança. Pô, já tem que ver aqui. 5h30, hein? Tem meia hora aqui para nós terminar esse react antes das 6 horas. Governante, presidente. Não existe essa história que o Bolsonaro falava, que ele era conservador nos costumes e liberal na economia. Vou explicar pra vocês, porque que isso é conversa fiada. Vamos lá. Tá? Vamos brincar e fazer analogias de novo aqui. Infelizmente, muitas pessoas repetem até hoje isso, né? Eu sou conservador nos costumes, mas sou liberal na economia. Essas coisas são completamente antagônicas. Não combinam. Isso é misturar água com óleo. Não dá. Não dá. São líquidos immiscíveis. Você ser liberal na economia, na figura de um presidente da república, significa você destruir, abrir o mercado, escancarar o mercado, aceitar quinquilharia, importação em demasia e entregar setores estratégicos do seu país, essa abertura, essa coisa de Estado mínimo, sabe? Que é muito bonito na teoria. Não, o Estado não tem que interferir, não tem que fazer nada, essa história assim, que não tem que ter uma regulamentação, não tem que ter quem ali vai lá e deixa a competição justa, não. Isso é conversa fiada. A partir do momento que você
Cara, tem uma mistura de conceitos aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte. Não faz sentido realmente você falar assim, sou liberal na economia. É o uso errado da palavra liberal. É como se eu falasse assim, eu sou... Puta, cara, tipo, é um conceito que não tem nada a ver. É tipo assim, eu sou um cara... Vai, não vou procurar analogia nenhuma, vamos falar a real aqui. É quase, é que eu lance o seguinte, Ô, louco. Mas é quase um convite pra gente... Ô, louco. Que é isso, irmão? Que demora, hein? Ser liberal surgiu do liberalismo clássico, onde as suas relações econômicas elas são consequências de uma outra coisa anterior. Então, o que é o liberalismo clássico? O liberalismo clássico, ele fala de defesa da vida, de defesa da busca da sua felicidade, de liberdade, de propriedade privada, e a partir destes princípios, que são princípios basilares, você deriva relações econômicas onde você não poderia ter, e aí você pode ter essa interpretação, um Estado que impede você, enquanto indivíduo, de buscar a sua felicidade, de buscar a sua troca de propriedade privada com uma outra pessoa, porque existe um outro Estado que impede ela de fazer essa livre troca. Então não é necessariamente tipo assim, você é liberal, então você acredita que não tem que ter Anatel, por exemplo. Não é bem assim, não é uma relação tão direta. O problema é o seguinte, esses conceitos de liberais, que os liberais defendem sobre família, propriedade privada, isso daí tô de acordo, isso é óbvio. Só que ali eu falei liberal na economia. O que não dá pra juntar é liberal na economia, da forma que o Bostil faz, que o governo faz, juntar isso com o conservadorismo. Certo? Né, o John Locke, quando ele falou de liberalismo lá atrás, ele estava muito mais preocupado em coisas mais profundas. Então eu diria pra você que assim, se existe um círculo que se chama conservadorismo e um círculo que se chama liberalismo, eles têm uma intersecção muito grande. Né? É como se a gente analisasse a mesma mesa, a gente tivesse quase que o mesmo objetivo, a gente quer preservar essa mesa. E a gente fala que a gente quer preservar por motivos diferentes. Então eu falo assim, eu quero preservar essa mesa porque eu sei que ela é importante para você apoiar coisas, então não vou quebrar essa mesa. Isso é um princípio conservador, né? Como eu sei que meu pai usou ela para apoiar coisas e eu tô usando, e eu sei que meus filhos não querem usar, então não vamos quebrar essa mesa. Mas essa mesa tá muito grande, a gente pode reformar, mas não quebra a mesa. O princípio liberal, ele diria basicamente o seguinte, olha, esta mesa, ela... Tô dando um exemplo, ela é minha. Logo eu tenho direito sobre essa mesa e eu estou dizendo que eu não quero que ela seja quebrada, né? É óbvio que no final das contas as coisas têm uma intersecção, mas elas são prismas diferentes de quase como um mesmo modo de pensar, né? Mas não é isso que a pessoa diz, né? Quando ela fala assim, eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. É uma forma errada, é uma forma torta de você dizer que basicamente você gosta do Bolsonaro. Entendeu? É isso, né? Eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, eu não gosto de corrupção e eu quero pagar menos imposto. Então acho que eu sou isso aí. Eu sou um cara que eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Então, em alguma instância eu quero gostar do Bolsonaro. No final das contas é isso. Tá? Virou isso, tá? Então, eu acho que o Super Xandão, ele tá falando coisas que fazem sentido, que é basicamente isso, mas existem algumas imprecisões, mas que tá tudo certo. Abre a economia do seu país e aceita tudo do lado de fora, entrega seu patrimônio. O que acontece? Você desvaloriza o seu povo. Você está desvalorizando e jogando pelo ralo toda a produtividade, capacidade e potencial do seu povo. Você está impedindo que um cara amadureça, evolua, trabalhe, produza, ganhe um salário digno e tenha a capacidade de cuidar da sua família. Porque vai faltar emprego, vai faltar salário, a moeda vai ficar um lixo. Você não vai conseguir exercer seu papel de provedor. Hoje no Brasil nós temos uma grande incapacidade, os homens, de serem provedores. Por quê? Tá fácil arrumar emprego? A faculdade te dá alguma coisa? A escola tá te dando alguma coisa? O que tá te dando alguma coisa? O Tiger. Piada pronta. De novo, isso tem a ver com o esfacelamento da moeda. A moeda podre financiando essas coisas. Vamos lá, pausa aqui. Então, você tá trazendo outra coisa interessante, que é o seguinte. Inclusive, o livro do Elias Jabbour, que fala de China, ele se apega um pouco a isso também. O Adam Smith, né, que todo mundo diz que é pai do liberalismo, e não é bem assim, mas enfim. O Adam Smith, ele tinha uma tese que era o seguinte. Na época, os países, eles entenderam, eu não lembro agora, é monetarismo, acho que é o nome dessa corrente, que era muito importante você ter muito ouro. Por quê? Se você tinha muito ouro, você tinha... O que é a moeda? A moeda é basicamente o seguinte, eu quero ouro, ele quer ouro, ele quer ouro, ele quer ouro. Pra gente não ter que ficar andando com ouro, eu faço um papel que é um vale-ouro. Esse papel que vale ouro é o dinheiro. O dinheiro é basicamente uma nota de olha, você tem uma fração de um ouro que está guardado no Banco Central do seu país. Tá bom? Tá bom. Isso aqui, então todo mundo entende aquele valor. O que os países entenderam naquela época? Olha, é muito importante eu ter mais ouro, porque se eu tenho mais ouro, eu tenho mais dinheiro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender mais coisas para outros países do que comprar. Porque se eu tô comprando muita coisa dos outros e estou vendendo menos, o meu ouro, o meu dinheiro está indo para outros lugares. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trazer ele para cá. E aí os países começaram a fazer isso, protecionismo, fechamento de fronteira, etc. Aí surgiu o Adam Smith com uma tese contrária. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar do ponto de vista individual. Se você é um indivíduo e você quer comprar alguma coisa e o teu Estado impede você de comprar essa coisa, você está ferindo um princípio liberal, que é o seu direito individual de ter acesso àquela coisa no preço justo. Porque se alguém está fazendo algo melhor, é um preço mais barato e eu não posso acessá-lo, existe um impedimento do meu direito individual. Qual que é a minha visão? Aí o que eu acredito, tá, nisso? Eu acho que a gente não pode nem ser só puramente o cara que olha pro direito individual. Eu acho que há sim
um propósito e uma lógica positiva de você abrir mão em alguma instância dos seus direitos individuais em prol de uma sociedade. Um deles, por exemplo, você andar pelado é um direito individual. Se você não quiser vestir roupa, é um direito individual meu. Só que eu acho que em nome de uma sociedade saudável, você tem que abrir mão do seu direito de andar pelado por aí, porque você... Isso aqui eu concordo. Até aqui tô concordando. Isso aqui com certeza. Pelo amor de Deus, né? Com certeza. quer construir uma sociedade calcada em valores que você não pode andar pelado, porque isso tem outras consequências. Então eu acho que sim, eu acho que eu tenho que abrir mão do meu direito individual. Porque é o seguinte, viver em sociedade pressupõe você não colocar apenas os seus direitos, ou o que você pensa que é um direito seu, individual na frente dos outros. Porque senão o conceito de sociedade se desfaz. Na sua família não existe direito individual, livre, 100%. Se na sua casa você anda pelado e seu pai e sua mãe não deixam porque tem uma regra, você não vai andar. Por mais que você tenha na sua cabeça o direito de andar. Certo? Não, vai manter o respeito e a postura. Uma família para funcionar, ninguém pode colocar o seu direito na frente do outro. Tem que ter equilíbrio. A mesma coisa funciona pensando num Estado, num conjunto de regras que, por definição da maioria, são saudáveis para a sociedade. Todo mundo está de acordo. Se alguém vai lá e coloca uma regra dela, um direito dela individual, que ela, na cabeça dela faz sentido para ela, na frente disso, quebra. Quebra-se então esse conceito de sociedade. Do contrário, você pega suas coisas e vai morar no mato. Aí lá você pode ficar pelado, desde que você não esteja lá prejudicando ninguém, constrangendo ninguém. Você vai lá, pega um lugar isolado, você faz o que você quiser. Você anda pelado, você... Cara, você literalmente você faz o regaço lá. A profanação que você quiser. Agora, dentro de uma sociedade, dentro da sua casa, com a sua família e etc., tem regras e acabou. Sociedade é isso. Do contrário, não tem sociedade então. Cada um literalmente saía por aí fazendo o que quer e dane-se. Claro, então concordo. Faz sentido. Em nome de uma sociedade, tá? Qual o direito? Então, por exemplo, vamos pegar no comunismo, é o contrário. Você não existe enquanto indivíduo. Você é membro de uma classe, você é membro de alguma coisa que interessa ao todo de uma forma que você acaba com o seu individualismo. Então, eu não sou nem libertário, que acha que o valor individual é um valor supremo, e nem comunista, que acredita que você não tem... Mesma coisa eu, cara. É aí que tá o ponto. É isso aí. Não se trata de ser comunista, de ser... Por isso que eu falo. Por isso que eu falei aqui, inclusive, no começo ali, que esse negócio de estado mínimo, estado máximo, é balela. O que tem que haver é o estado necessário. O que tem que haver é um conjunto de regras, um projeto estabelecido para aquela realidade. Para conseguir solucionar os problemas reais da sociedade ali, que estão acontecendo naquele momento. Tem que haver um equilíbrio. Por isso, inclusive, que eu estava falando que não adianta você dizer que é conservador, mas defender o processo neoliberal da economia que o país está entregue. Essa entrega de patrimônio. Nenhum valor enquanto indivíduo, apenas como parte de um todo. Dentro disso, existem graduações e dentro do mundo moderno existem pragmatismos que mexem com isso. Por exemplo, vamos lá. Eu não tenho acesso a motos de motocross. Por quê? Porque o Brasil não fabrica isso. Então eu preciso comprar uma moto de motocross que é importada. Quando eu compro uma moto de motocross que é importada, existe um imposto de importação que é de 100%. Eu tenho que comprar uma moto pra mim e uma moto pro Estado. Sim. Porque supostamente era pra proteger os empregos das pessoas que fabricam motos de motocross no Brasil. Só que nós não temos a fábrica aqui. Vou esperar ele terminar, depois eu comento sobre isso. Não vou cortar ele no meio. Por que nós não temos a fábrica aqui? Porque nós temos relações trabalhistas abusivas, nós temos insegurança jurídica, nós temos uma lei tributária que é um caos, é pesado, é uma merda. Então nós não... Eu vou resumir. Vocês sabem por que a gente não tem aqui uma fábrica que cria carro bom, moto boa e barata pro povo? Porque o Brasil está desnacionalizado e desindustrializado. É muito simples de entender. A partir do momento que eu crio um cenário retrógrado para a economia, uma moeda que não tem lastro, que não é lastreada em trabalho, em produção, em desenvolvimento tecnológico, se eu não dou condição para os empresários confiarem no governo que tem uma moeda forte para poder investir e fabricarmos aqui os nossos produtos, e eu dependo exclusivamente lá de fora, para quem que eu estou criando emprego? Para fora. É o povo lá fora que vai trabalhar, vai ter emprego para construir, e depois o que eu vou fazer? O que o Brasil vai fazer? Simplesmente vai comprar pelo preço que eles determinam. O que acontece então? Desindustrialização. Era para ser o contrário. Nós temos tecnologia, produtos aqui para construirmos a tecnologia, desenvolvermos a indústria? Temos. Ora, então vamos olhar um pouco aqui para dentro. Vamos construir aqui a nossa tecnologia. Consequentemente,
o povo vai pagar mais barato, porque terá em abundância. Então é muito simples de entender isso daí. Mesmo sendo conceitos simples, lógicos, tem gente que não entende. Eu não sei como não entende. Não temos essa indústria. Então, neste cenário hoje, não faz sentido você ter um Estado que impede você de ter uma coisa, porque você não tem nem como produzi-la aqui dentro. Entendeu? E aí a gente... Agora, é claro, uma pessoa que tem uma condição de ter uma moto, ela não vai ficar esperando o Estado fornecer a possibilidade de uma indústria fabricar essa moto aqui para ele pagar mais barato. Ele quer a moto, ele vai comprar. Ele vai comprar de fora, vai pagar esse imposto criminoso, toda taxação por cima disso, tributo, tudo que tiver ele vai pagar, porque quer a moto. Não tem solução. Ou o cara não compra, ou ele troca de país. Infelizmente é o que sobrou pra gente, ó. É isso aqui, ó, resumo, ó, isso aqui, ó. A gente entra naquele velho dilema. Você então abre tudo para ter acesso a tudo e aí acaba perdendo os empregos, ou você fecha, protege a tua indústria, cria emprego, mas você também restringe acesso a coisas melhores. Existe uma medida, uma calibragem, que é uma calibragem ótima, que não é nem abre total e nem fecha total. O mundo já mostrou isso. A China já foi 100% fechada. Eu concordo aqui, o que o Arthur tá falando aqui é o que eu sempre falei. De novo, não tem que existir Estado mínimo, não tem que existir Estado máximo. O que tem que existir é o Estado necessário. Do meu ponto de vista, é assim que os países hoje que são potência trabalharam e conseguiram concretizar o seu modelo. A China, na década de 70, estava esfacelada. O Brasil, na década de 70, já estava começando ali a colocar o pé no FMI, se endividar, estava estraçalhando já, né? O cenário industrial, estava começando ali. Da década de 80 para frente piorou muito. Mas olha que contraste interessante. O Brasil, na década de 70, ainda poderia ser considerado um país de primeira. A China estava esfacelada, com uma taxa de mortalidade gigantesca, de 35 anos. Olha a China hoje. Por que a China hoje virou potência? Eles mudaram o modelo. Da década de 70 para frente, mudaram totalmente o modelo. É industrialização pesada. Ninguém tá falando aqui, eu não tô falando aqui que a China é um exemplo de país, porque lá tem um monte de coisa errada também. Estou falando da área econômica. Estou falando do fato inequívoco, categórico de que, se você quer ser potência, quer desenvolver seu país, você tem que industrializar. Não adianta. Não adianta agir como colônia. Não adianta. Estados Unidos, eles têm um Estado forte? Lógico. Eles têm um Estado que intervém na economia? Sem dúvida. Todos têm, todos se defendem naquilo que é estratégico. Tem cabimento o Brasil pegar matéria-prima e entregar de graça para outro país? Desenvolver tecnologia, a gente fica sem nada aqui? Sem emprego, sem renda, sem tecnologia? E a gente é obrigado ainda a comprar, importar lá de fora e pagar caríssimo? Receba meu desenho também. Pô, uma coisa lógica, né? Eu tô de acordo aqui com praticamente tudo que ele tá falando. Acho que tudo, né? Não vi nada assim que eu falasse, nossa, ó, discordo radicalmente. Pelo menos até agora. Essa ideia aqui que o Arthur tá promovendo, pelo menos que ele tá falando, é uma ideia que condiz exatamente com o que o nacionalista pensa. Um nacionalista, inclusive, que conhece as ideias do Dr. Enéas. É o que eu defendo também. Então, existe uma medida ótima. Né? Num país de Bobsons é muito difícil achar essa medida. Mas o fato é, não dá pra você de forma ideológica tomar essa decisão. Essa decisão tem que ser tomada entendendo cada cenário. É um trabalho árduo, complexo, difícil, que a gente pretende fazer, inclusive, no livro amarelo. Mas vamos lá. Ser conservador, vou fazer até uma analogia aqui, ó, pra vocês entenderem. Imagine que você é um chefe de família. Você, um pai, você tem sua mulher que é a mãe e você tem 2 filhos. Imagine que você não trabalha e não ganha dinheiro, mas que você tem um acordo com amigos, conhecidos seus. E essas pessoas te dão dinheiro pra você sustentar sua família por mês. Você se torna um dependente dessas pessoas. Cara dependente. Olha, eu vou receber dinheiro aqui dos meus colegas, eu vou conseguir botar comida dentro de casa, vou comprar geladeira, vou até comprar um carro, vou aqui, ó, mobiliar a casa, tudo com dinheiro dos outros. Você tá permitindo, você tá abrindo as portas econômicas da sua casa para que um dinheiro de fora, de outras pessoas entre e solucione um problema que você deveria resolver. Beleza. Passa 1 ano, 2, 3, 5. Essas pessoas param de te dar dinheiro. Você não tem trabalho, você não sabe nada, você não progrediu, você não tem condições de ser provedor. O que vai acontecer com a sua família? Seu filho vai passar fome? Seus filhos passarão fome? Sua mulher talvez passe fome? Sua mulher provavelmente vai ter que tentar arrumar um emprego para poder te ajudar? Veja, vira uma desgraça. A família vai se destruindo no nosso país. Ter uma renda em moeda fora de trabalho.
Se você é apenas liberal na economia e você aceita tudo de fora, já era. Acontece exatamente o que está acontecendo com o Brasil agora, Pausa aqui. nesse exato instante. Aí, tudo bem, agora você tá entrando numa outra questão que é muito importante, que é o seguinte: se você abre tudo de mercado e você fica só dependente de coisas de fora, você se torna um dependente. O seu raciocínio está certo. O problema é o seguinte, cara. Eu não sou a favor, tá? De abrir tudo. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor disso, tá? Eu já fui, mas não sou mais. O lance é o seguinte. Quando você toma um caminho contrário, eu poderia extrapolar isso para dizer o seguinte: você pega, por exemplo, a indústria automobilística brasileira. A indústria automobilística brasileira é um bebê que nasceu e tá hoje com 50 anos, só que é um bebê que nunca saiu do apartamento. Nunca. Os pais dele sempre continuaram dando comida, diversão, tudo pra ele. O dia que os pais dele morrerem e ele abrir a porta do apartamento e sair, ele tá morto, porque ele não sabe lidar com o mundo real. A indústria automobilística brasileira é isso. Ele não se preparou para isso. Não teve o incentivo correto, não teve investimento correto, não teve projeto, não teve nada. Sem dúvida. Concordo. Por isso que tá morto, inclusive. Já nasce... Na verdade é assim, já nasceu morto. Aqui no Brasil isso aí já nasceu morto. Já nasceu morto. A indústria automobilística brasileira não tem a menor condição de competir com nenhuma outra indústria no exterior, porque ela foi construída com base num protecionismo exacerbado, né? Tem um vídeo do Marco Lisboa maravilhoso, que ele foi chamado lá, eu já pus um texto aqui pra dar uma palestra no Guia 4 Rodas, e tava a galera da Volkswagen, ele até zoou, ele começa a dizer, não sei se o pessoal da Guia 4 Rodas gosta muito de vocês ter me chamado aqui, né? E ele dá uma bronca dos caras, falou, meu, é um absurdo o que acontece aqui, e é verdade. Então, qual que seria a ideia, né, de você abrir o mercado? Você abrir, inclusive, para as condições que você vai precisar para criar uma indústria competitiva ao redor do mundo. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, se você vai trabalhar com uma grande metalúrgica, você não consegue importar máquinas, prensas, que foram criadas ao redor do mundo e que fazem com que outros lugares sejam mais competitivos que o Brasil. Então cria a sua, não é bem assim, às vezes você não consegue. Então, de novo, existe uma medida que não é fácil. Aqui no Brasil era para conseguir sim. As estatais, inclusive que fabricam aço, por exemplo, metalúrgicas e tudo, são privatizadas, foram entregues por preço de banana. Dizer que o Brasil, você dizer que num primeiro momento, a curto prazo, o Brasil não conseguiria criar isso, eu até entendo. Mas dizer que não tem condições aqui de criar, aí não. Porque tem sim. O Brasil, ele é um país privilegiado do ponto de vista de riquezas naturais, siderúrgica, metalúrgica, tudo isso, setores estratégicos que deveriam ter os incentivos corretos e não serem apenas especulações puras, deveriam ser usados para quê? Para desenvolver essa tecnologia, certo? É isso aí que eu penso. Então, se o Brasil quisesse ter um setor automobilístico, que é o exemplo que você está citando aqui, criar um carro plenamente de autoria nacional para competir com lá de fora, ele conseguiria. Para competir com um carro alemão, com um carro americano, japonês, chinês, aí o que quisesse. Certo? Conseguiria. É claro que não iria conseguir fazer isso, de repente, num período de 4 anos. Tá? Mas, do ponto de vista de material, matéria-prima, para desenvolver uma indústria voltada para isso, tem que ter um projeto. Daria para fazer. Isso aí daria para fazer. Só que, para a gente entrar em níveis plenos de competição agora, não teria como já começar assim, lá no último estágio da indústria. Seguinte, vamos instalar aqui um projeto, daqui 6 meses já tem uma indústria a todo vapor, carros 100% nacionais com a melhor tecnologia. Não dá. Precisa do incentivo e do projeto. Vai estruturando aos poucos. E nós temos aqui um território bem estabelecido para fazer essas coisas acontecerem. É isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que o Brasil tem capacidade de uma forma um tanto quanto mágica, simplesmente criar um setor já altamente industrializado, estratégico, rentável, com tecnologia de primeira. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário, se hoje nós tomássemos a decisão, vamos reindustrializar esse país, nós provavelmente passaríamos por um período de tempo com uma conturbação, tá? Não sei se já deu 6 horas, faltam 2 minutos. Nós passaríamos por alguns poucos anos, talvez, ali, com complicações em relação à tecnologia. Teríamos que abrir mão de certas coisas, mas o importante é que estaríamos dando um passo que num primeiro momento seria um passo apertado, mas lá na frente os frutos que nós iríamos colher disso seriam gigantescos, porque ganharíamos liberdade, produziríamos aqui a nossa própria tecnologia. Isso abriria portas no futuro, muitas portas boas para emprego, renda, industrialização e etc. Entendeu? Então, sabe aquela famosa, você dá 2 passos para trás para depois dar 10 passos para frente? Entendeu? Seria isso. É assim que eu vejo.
que ela não é simples, de você abrir o mercado para determinadas coisas e proteger para outras coisas. E digo mais, um cara mandou assim, Arthur, a China só abriu para mercados que eles não querem competir. Assim, eu não tô falando abertura para dentro, tô falando abertura para vender para fora. A China nunca pensou nisso. A China nunca quis ser uma economia baseada em mercado mundial. Elas sempre quiseram se fechar. Vamos deter o processo de sangria, vamos focar aqui na produção da nossa tecnologia, mas nós passaremos por um período um pouco difícil. Vamos ter que abrir mão de certas tecnologias lá de fora que o povo já tá acostumado. Pra quê? Pra lá na frente termos as nossas. Só que isso vai valer a pena. Óbvio. Se você quer industrializar, quer ter um país desenvolvido, é assim, tá? Você vai aos poucos. O Brasil ia quebrar de vez. Não ia quebrar, cara, porque é aí que tá o ponto, que tem gente que não entende. O Brasil tem a faca e o queijo na mão. Os países lá de fora dependem de nós muito. Eles dependem da nossa agricultura, eles dependem da matéria-prima que tem aqui. Nós temos, o Brasil, irmão, tem a capacidade de sentar na mesa feito gente grande e negociar. É isso. Você tá entendendo? É uma questão de negociação, de ter um projeto e pulso firme. Pulso firme para deter essa sangria, fazer auditoria da dívida pública, usar os recursos, mesmo com essa moeda esfacelada que não tem valor aí, para direcioná-los para as áreas corretas e fazer acontecer. É questão de sentar na mesa feito gente grande, não igual uma cadelinha entreguista que nem os governantes atuais fazem. Tá entendendo? Então, se nós fôssemos um país pobre, por exemplo, a Venezuela tem capacidade de sentar na mesa e negociar? Vai negociar o quê? Se a única coisa que dava independência pra eles é o petróleo. Isso daí acabou. Estados Unidos tomou conta. Os caras simplesmente vão lá, aplicam um monte de sanção, de sanção não. Eles destroem, desfazem acordos, aplicam sanções negativas pro país e e aí? O Brasil não. Nós vamos ser autossuficientes, nós vamos produzir e consumir tudo que a gente faz aqui. E claro que não dava certo até o dia que eles falaram, quer saber, vamos vender isso pro resto do mundo. E eles abriram, faz mais ou menos uns 70, 80 anos, eles abriram para comércio com o resto do mundo e eles estouraram de ganhar dinheiro. Então, ser conservador, passa um pouquinho. Top. Mas se tratando da política poder e de querer ter uma família, tem homem capaz de trazer segurança pra sociedade? Tentar de alguma forma conseguir comprar uma casa, conseguir um carro. Mas enfim, olha como que hoje... Muito pautado em ideologia, eu achei que ele ia falar de coisas mais práticas, né? Gostou dessa análise? Assista a live do E-Detalhe no canal do MBL Live. Bom, mas então é isso. O Arthur aqui pegou um corte específico, né? Eu já falei várias vezes dessa questão de industrialização do país, tá? Coisas mais técnicas são coisas que eu já mencionei na live também. Questão de reforma tributária, reforma na agricultura, projeto de reforma agrária, né? Essas coisas todas. Do meu ponto de vista, a discussão técnica, ela tem que ser no sentido de mexer na taxa de juros, mudar o modelo econômico do país, reverter esse modelo econômico, criar um elo de segurança e confiança do povo com o governo em relação à moeda, fazer uma auditoria da dívida pública para poder deter a sangria, reestatizar setores estratégicos que dão independência para o nosso país, que fazem dele um país soberano, aplicando recursos vultosos nessas áreas para produção e não para especulação pura, como vem sendo feito. São essas coisas, tá? Essas coisas precisam ser feitas, não tem jeito. Se um país quer ser soberano, ele não pode entregar setor estratégico para nenhum outro país, não tem cabimento isso daí. Não pode aceitar capital alienígena numa estatal que nem a Vale do Rio Doce, por exemplo, que é a maior mineradora do mundo.